Olá, Alisson Vidal aqui. Iremos falar agora sobre a visita e o que acontece nela, o que o introdutor irá falar. Então, o que acontece na visita do introdutor ao candidato? Vão acontecer três coisas: acolhida, anúncio e conversão. Necessariamente nessa ordem. Como assim, Alisson? Primeira coisa, a primeira visita, a gente vai levar o tema um, o tema primeiro, mas ela vai ter o intuito principal de conhecermos o candidato, aquele que está sendo visitado. Então, nós vamos acolhê-lo na comunidade de fé. Para isso, teremos que tomar alguns cuidados, prestar atenção em algumas situações. Não vamos julgar o candidato, não vamos criticá-lo, não vamos querer que ele já mude de vida. Não pensemos que ao visitarmos a pessoa já será uma pessoa perfeita. Pelo contrário, isso é uma consequência da conversão. Só que a conversão só acontece após essa pessoa ser acolhida, após nós anunciarmos o Evangelho, e assim ela passa por um processo gradativo de transformação, um processo de conversão. Então a conversão ela passa a ser como uma consequência do ato de acolhermos e anunciarmos a pessoa de Jesus Cristo. Não é o meio, é uma consequência. É uma consequência da ação do introdutor. E mesmo assim, essa conversão ela é gradativa, onde muitas vezes iremos estar a perceber ela apenas lá na última visita, após a realização de todo o processo, né? Onde a gente realiza a primeira visita, nós acolhemos ele, iniciamos o anúncio de Jesus, persistimos nesse anúncio durante as 4, 5 visitas, e ao fim dessa visita, nós paramos para olhar para trás, olhar para o candidato e perceber a transformação que ele teve ao longo desse itinerário. Ele mesmo é convidado, no último tema, a perceber como esse encontro com Deus o transforma, que a gente chama de conversão. Então, algumas atitudes do introdutor irão ajudar a acolher melhor esse anúncio, né? O que diz o número 165 do documento da Igreja, Evangelho Gaudium. Né? Que atitudes serão essas? Primeira coisa que é interessante percebermos é que quando a gente trata de acompanhamento, formação, pregação, estilo de vida, tudo ligado à igreja, nós temos um parâmetro, nós temos uma centralidade. E essa centralidade é a pessoa de Jesus Cristo. Então, nós utilizamos a metodologia do próprio Jesus para executarmos as nossas ações quanto igreja. E além da igreja, né, devemos executar a metodologia de Jesus Cristo nas nossas vidas, nas nossas ações. Então, principalmente na forma de anunciar. Então, a gente pega o que Jesus faz. Primeiro elemento, proximidade. Que a gente consegue perceber claramente como Jesus ele se faz próximo ao povo, como ele anda junto das pessoas, como ele quer estar junto delas. Jesus, ele não está à parte da comunidade, mas ele está dentro dela, ele se aproxima dela e está aberto ao diálogo, a ouvir as pessoas, a escutar as suas necessidades. E ele conversa com elas, assim como fez com todos eles, como a mulher que sangrava, como a samaritana, como os discípulos de Emaús, como o cego Bartimeu, entre tantos outros. Jesus estava aberto ao diálogo, a ouvir. Então, ele agia com paciência. Ele sabia que cada pessoa tinha seu tempo. Tanto é que ele passa 3 anos com os apóstolos. 3 anos ele próximo deles, ele ouvindo eles, ele ensinando a eles. Jesus age de forma
paciente e acolhe cordialmente cada uma das pessoas. E assim nós devemos agir, estar próximos, se fazer presentes, se fazer comunidade perto dessas pessoas que estão sendo visitadas. Nós devemos estar abertos ao diálogo, a ouvi-los, a termos paciência com as limitações daquele que é visitado, ter paciência com a morosidade do processo, porque não será da primeira visita, não vai ser no primeiro contato que ele vai estar aberto a falar, ou a ouvir, ou ter uma mudança de vida. É ao longo do tempo. Por isso, precisamos acolhê-los de forma cordial, cheio de caridade no nosso coração. Então, temos algumas orientações para o momento dessas visitas. A primeira que nós precisamos destacar é que devemos escutar amigavelmente o visitado. O introdutor, ele deve estar aberto às necessidades daquele que se candidata ao processo. Ele deve ouvir o que é que ele está precisando, o que é que ele está passando. Percebam que devemos promover um diálogo. E um diálogo não é apenas uma pessoa falando, isso é monólogo. O diálogo são duas pessoas, ou duas ou mais pessoas conversando. Né? A gente percebe isso com Jesus conversando com a samaritana. Jesus fala, mas Jesus ouve. E ao longo dessa conversa, ao longo desse momento que Jesus se anuncia, nesse encontro, a samaritana vai passar pelo processo de conversão. Mas ele escuta ela, ele vê as necessidades dela e ela escuta ele. Então, precisamos estar abertos a escutar e considerar que tudo aquilo que a gente fizer de pressão, de manipulação, não corresponde ao estilo de Jesus. A gente não vai manipular a história, não vai manipular fatos, a gente não vai pressionar para que a pessoa se converta, a gente não vai empurrar a doutrina goela abaixo para que ele... Não, esse não é o estilo de Jesus. Ele faz um convite à conversão. Ele não manipula fatos, ele mostra-se como é a verdade. Então, precisaremos nos inserir, né, no mundo do candidato, não como um intruso, mas ajudando a entender melhor alguns conceitos. Então, uma vez que o introdutor vai escutar o candidato, vai ouvir os seus anseios, suas necessidades, ele vai se inserir, ele vai fazer parte da vida do candidato. E o introdutor deve buscar entender. E buscar utilizar todos os elementos ali disponíveis. Os gostos pessoais, as limitações. Vamos lá. Se o visitado ele gosta de um estilo de música, eu não vou criticar. Eu vou entendê-lo, vou ouvi-lo, vou entendê-lo, compreendê-lo. E se necessário, eu utilizo esse gosto musical para anunciar o evangelho. Isso vale para filmes, futebol, trabalho, etc. Deixar-se inserir no mundo do candidato. E à medida que a gente se insere, vamos aí ajudando a entender melhor alguns conceitos da igreja. Porque às vezes a pessoa nem acredita em Deus. Então a gente leva a nossa experiência, leva o nosso conhecimento para mostrar, corrigir alguns erros, alguns conceitos errados sobre a Igreja Católica, né? Que é muito comum a gente ouvir e sabemos que há esses equívocos quanto ao conceito. Então vai ser uma oportunidade de a gente estar acolhendo eles e guiando melhor, passando eles a enxergarem melhor quem é Deus, quem é a igreja e quem é a comunidade, como eles realmente são e não como as pessoas dizem que ele é. Também precisamos conduzir a conversa de uma forma simples, informal. Precisamos utilizar uma linguagem que o interlocutor, aquele que escuta, consiga compreender.
Então a gente vai ter que adaptar a nossa linguagem a depender de quem seja a pessoa. Se é criança, se é adolescente, se tem alguma limitação. Então iremos ter que adaptar. E se a pessoa tiver um conhecimento mais avançado, também podemos elevar, né, a forma em que anunciamos. Sempre tendo a informalidade. Nós não iremos chegar lá e celebrar uma missa. Iremos conduzir uma conversa informal, como irmãos membros da comunidade, sem rigorismo ou moralismo. Não vamos exigir, impor nada. Iremos acolher, anunciar, esperar que desse acolhimento e desse anúncio surja a conversão. E certamente o Espírito Santo irá agir. Então, em alguns momentos, né, podemos colocar oração, momentos de oração, que são fundamentais. O que é aconselhável? Que o introdutor sempre reze antes, se prepare espiritualmente, esteja nutrido das graças de Deus para fazer uma boa visita. Perceber, então, se a família visitada ela já tem alguma prática religiosa, né? Se já tem o costume de rezar, e se sim, ótimo momento para realizarmos um momento de oração, buscar inserir os familiares. Se o candidato ele não tem um costume de rezar, então a gente acolhe ele e ao longo das visitas observamos qual o melhor momento de se fazer uma oração. Se fazemos as orações que conhecemos, como o Pai Nosso, Virgem Maria, Ave Maria, entre tantas outras orações, ou se fazemos uma oração mais simples, conduzida de forma livre. Então vai muito do que sentimos no momento da visita. E somente após a realização das visitas é que fazemos anotações. Lembrem que, como eu disse, não iremos ter nada formal demais. Então, a partir do momento que estamos lá, levamos uma caderneta e começamos a fazer anotações na frente do candidato, vai quebrar essa ideia da informalidade, da simplicidade, e dificilmente o candidato irá se abrir ao diálogo, à conversa. Né? Então a gente deve tomar esse cuidado. Então, o que falaremos? Iremos falar sobre O Semeador, que é o livro utilizado, o livro base, aqui na Diocese de Crato, estado de Ceará. Então, esse é o livro que utilizamos. Ele é composto por 5 visitas, cada um com um tema específico. O amor de Deus e sua criação em Jesus. Segunda visita, onde 2 ou 3 estiverem em meu nome, lá eu estarei. Um chamado que nos leva ao Messias. Jesus é o caminho para Deus. E o encontro com Jesus nos transforma. E esses são os temas das 5 visitas e que iremos falar nas próximas formações. Então, no mais, ficamos por aqui e a partir da próxima formação iremos trabalhar a primeira temática. Então, até logo mais, um abraço, fiquem com Deus.